Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 22 de abril de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Memórias de um Suicida. E hoje nós vamos iniciar um novo capítulo, capítulo 6, intitulado A Comunhão com o Alto. Vamos solicitar para a nossa irmã Aramita fazer a nossa prece de gratidão e ela mesma fará a recapitulação do nosso último estudo. Me lembrei de uma música. Deus está aqui nesse momento. Fala com Ele, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Nós sabemos que estamos aqui para nos educarmos, para aprendermos o verbo amar, para caminharmos até o Pai que nos espera com amorosidade. Mas a lei não pode ser desfeita pelos nossos caprichos, pelos nossos desvios. Então, graças te damos, Senhor da vida, pela oportunidade desse estudo. Ajuda-nos a cada um que tu trouxestes aqui, encarnado, desencarnado, e quem aonde quer que esteja vai ouvir essas leituras, esses estudos, que também foi pela tua mão que chegou. Ajuda-nos a compreendermos essa lição, ajuda a compreendermos que noites traiçoeiras todos nós teremos, mas nós já sabemos que suave é o teu jugo e leve é o teu fardo. Mas para que o jugo seja suave e o fardo leve, é preciso estarmos em comunhão contigo, seguirmos as tuas leis, seguirmos, como disse o Cristo na oração do Pai Nosso, que seja feita a tua vontade e não a nossa. Nós que choramos, nós que somos teimosos e renitentes, ajuda-nos a te encontrarmos, pois tu estás conosco desde sempre, que assim seja. Em nosso último estudo, nós vimos que eles estão no tratamento, estão há 2 meses nesse tratamento de encontro 2 vezes por semana com os instrutores, né? O Romeu e o Alcestes, e ele fez um apanhado de tudo o que ele aprendeu, né? Nesses 2 meses, com 11 itens do que é preciso, do aprendizado que ele teve. E nós estamos aí nessa parte. Então vamos nós. E nós começamos aqui com 2 citações de Mateus, a primeira, capítulo 11, versículo 25. A segunda é o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20. No capítulo 11, versículo 25, diz assim: Disse então Jesus estas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequeninos. E também tem a anotação de Mateus: em qualquer lugar onde se acharem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei entre elas.
E é interessante essa palavra, essa fala anterior do capítulo 11, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, porque hoje, estudando Lázaro Redivivo, a gente percebe a revelação aos doutos, né? E como eles jogam fora a revelação divina, né? Então, que bom que foi revelado aos simples e aos pequeninos. Então, vamos lá adentrarmos em um novo capítulo. Não obstante a eficiência de métodos tão apreciáveis, mesmo no recinto do hospital, porque lembra que eles estavam em terapia, né? Lembra, eles iam para uma determinada sala e ali cada um ia para o centro, abria o telão, ele tinha que rever o sofrimento dele, né? A causa do suicídio, o suicídio, lembra disso? E eles tinham que avaliar como eles poderiam ter feito diferente, sim, o que poderia ressignificar, né? Ressignificar, muito bem, Carlinha. Mesmo no recinto do hospital e mais ainda entre os asilados do isolamento e do manicômio, existiam aqueles que não haviam conseguido reconhecer ainda a própria situação com a confiança que era de esperar. Então, passaram pela terapia, mas nem todos conseguiam reconhecer. Permaneciam atordoados, semi-inconscientes, imersos em lamentável estado de inércia mental, incapacitados para quaisquer aquisições facultativas de progresso. Urgia despertá-los, urgia, né? Persistir mesmo, é necessário, é urgente chocá-los com a revivência de vibrações animalizadas a que estavam habituados, tornando-os capazes de algo entenderem por meio da ação e da palavra humanas. Que fazer se não chegava a compreender a palavra harmoniosa dos mentores espirituais, tampouco vê-los com o desembaraço preciso, aceitando-lhes as sugestões caridosas, muito embora se materializassem eles quanto possível, a fim de mais eficientes se tornarem as operações? A augusta protetora do Instituto tinha pressa de vê-los também aliviados, pois assim o desejava seu excelso coração de mãe. Quem é a augusta protetora? Maria de Nazaré. Não vacilaram, pois, em lançar mão de recursos supremos, a fim de conseguirem o piedoso desiderato, os abnegados servidores da formosa legião governada por Maria. Nossos instrutores, Romeu e Alceste, participaram ao eminente diretor do departamento hospitalar existir necessidade premente, ou seja, urgente, de demandarem, de procurarem a terra em busca de aprendizes de ciências psíquicas, a fim de resolverem complexos mentais de alguns internos, insolúveis na espiritualidade. Inteirado das particularidades em conferência, a que também assistiram os devotados operadores dos gabinetes, irmão Teócrito nomeou a comissão que deveria, sem demora, partir para a terra, a fim de investigar as possibilidades de uma eficiente colaboração terrena. Expediu, ao mesmo tempo, petição de assistência ao Departamento de Vigilância, pois a este gabinete, como sabemos, achava-se afeto o movimento de intercâmbio entre nossa colônia e os proscênios terrestres, né? E o palco e a cena terrestre. Então, resumindo, todos eles participaram dessa terapia, né? Desse trabalho terapêutico, mas alguns, mesmo passando pelo trabalho terapêutico, não conseguiram se restabelecer. Então, o nosso querido Romeu e o seu Alceste estão em reunião com os diretores para tentar trazer esses espíritos até a Terra. Alguma coisa aqui na Terra será feita que poderá ajudá-los. Vamos descobrir o que é? Olivier de Guzmán, com a presteza, né, com a rapidez que caracterizava as resoluções e ordens em todos aqueles núcleos de serviço, pôs à disposição de seu antigo colega de prélios, né, ou seja, de lutas beneficentes, o pessoal necessário, competente para a magna tentativa,
ao mesmo tempo em que solicitava da seção de relações externas indicações seguras quanto à existência de agremiações de estudo e experiências psíquicas reconhecidamente sérias, assinaladas pelo emblema cristão da vera, ou seja, da verdadeira fraternidade de princípios. No perímetro, no contorno astral enfaixado por Portugal, Espanha, Brasil, países latino-americanos e colônias portuguesas, assim como as fichas espirituais dos médios, as mesmas congregados. Então, a gente percebe aqui que eles estão indo à procura de reunião mediúnica séria para atender esses espíritos suicidas. Então, é uma informação interessante, porque o que a gente já sabe? Quando a criatura comete um suicídio, por exemplo, nós acompanhamos do seu Camilo, ele ficou ali um tempo em torno do cemitério, lembra disso? E ele chegou, inclusive, a voltar para a sua casa. Mas, logo, eles são o quê? Recolhidos. Lembra disso? Meses depois, eles são recolhidos. Por quê? Porque a permanência de um suicida na condição de espírito aqui na Terra levaria o grupo ao qual ele está se aproximando à loucura e ao suicídio, por conta da condição psíquica do suicida. Entendeu? Então, eles são retirados. Então, foram retirados, foram para tratamento na colônia, lá não conseguiram, e aí vão agora voltar para a Terra com alguns para um trabalho mediúnico. Então, ou seja, quando nós atendemos um suicida em uma reunião mediúnica, isso quer dizer que ele foi trazido do Hospital Nossa Senhora de Nazaré. Não necessariamente o espírito estava vagando, não. Tanto é que ele é conduzido, porque se vocês já ouviram algum suicida na reunião mediúnica, ele chega totalmente atordoado, ele não sabe nem como ele chegou ali. E ele ainda está na cena do crime. Normalmente ele chega na cena do crime. Muito doloroso, né? Muito doloroso. Então, nós já sabemos que quem traz são os servos de Maria para que possa ser atendido em uma reunião mediúnica, porque não conseguimos fazer um trabalho terapêutico no Hospital Nossa Senhora de Nazaré, tá bom? E a Ivone trabalhou muitos anos em atendimento aos suicídios. E não é fácil. Não é fácil dar comunicação de suicídio. Coube ao Brasil a preferência dada à variedade de organizações científicas, onde o senso religioso e a fúlgida moral, ou seja, a brilhante moral cristã, consolidava o ideal de amor e fraternidade, tão admirado pelos da legião em apreço, a par da magnífica falange de médios bem dotados para o espinhoso mandato, e que o fichário da vigilância registrava na terra de Santa Cruz. E nós sabemos que o maior número de centros espíritas e o maior número de adeptos da doutrina espírita está no Brasil. Então, muitos médiuns reencarnaram aqui com grandes missões mesmo. Nosso Chico, a própria senhora Ivone, nosso Divaldo e tantos outros corações anônimos aí, né? Para atender. E ele fala que realmente como ele coloca aqui, para o espinhoso mandato, porque é espinhoso mesmo. Nessa mesma noite, do burgo, da proximidade ali da vigilância, partiu pequena caravana com destino ao Brasil, chefiada pelo nosso já muito estimado amigo Ramiro de Guzmán. Porque se tratasse de espíritos lúcidos, completamente desmaterializados, dispensada foi a necessidade de veículos de transporte, pois empregariam a volitação para o trajeto por mais rápido e concorde com as suas experiências espirituais. Entendeu? Porque se tratasse de espíritos lúcidos, esses espíritos nobres, completamente desmaterializados, dispensada foi a necessidade de veículos de transporte, pois empregariam a volitação para o trajeto, por mais rápido e concorde com suas experiências espirituais. Integravam essa caravana, além dos dedicados instrutores, Alcerte Romeu, 2 cirurgiões responsáveis pelos pacientes em questão
especializados na ciência da organização físico-astral, como os 2 canalejas, ou canalejas, o eram das nossas enfermarias. Iam, com poderes conferidos pelo diretor, examinar as possibilidades dos médiuns cujos nomes e referências recomendáveis haviam obtido da seção de relações externas. Desse exame dependeria a escolha definitiva das agremiações, ou seja, da associação a serem visitadas. Ou seja, vão escolher o médium e a casa espírita. Então, e olha aqui, os nomes dos médios. Eles já têm, porque eles já levantaram as fichas dos médios. Claro que sabe. É por isso que a gente fala da seriedade do trabalho mediúnico, da seriedade do grupo mediúnico, da seriedade da casa. Você vê aqui, olha o trabalho, gente, para trazer um suicida para se comunicar. Mãe Santíssima, imagina, o trabalho é Mãe Santíssima. E ela quer resolver logo o sofrimento desse filho. Toda uma movimentação. O trabalho da desobsessão, quando tem um grupo sério, é lindo. E sério que eu digo, onde tem um grupo que estuda, que se prepara dignamente para o trabalho. Antes, porém, da partida dessa comissão, for expedida mensagem telepática da Direção-Geral do Instituto, localizada na mansão do templo, aos diretores e guias instrutores espirituais das agremiações a que pertenciam os referidos médiuns, assim como a seus próprios guias e mentores particulares, solicitando-lhes a indispensável permissão e preciosa colaboração para os entendimentos a serem firmados com aqueles. Olha só, ia falar com o dirigente da casa, ia falar com o guia espiritual do médium, a preparação toda espiritual. Os serviços a serem prestados pelos veículos humanos, ou seja, os médiuns, deveriam ser voluntários. Nenhum médium é obrigado a aceitar, a dar passividade a um suicida. Absolutamente nada lhe seria imposto ou exigido. Ao contrário, iriam os emissários do Instituto solicitar, em nome da Legião dos Servos de Maria, o favor da sua colaboração, pois era a norma das escolas de iniciação a que pertenciam os responsáveis pelo Instituto Correcional Maria de Nazaré, pertencente àquela legião, nada impor a quem quer que fosse, senão convencer a prática do cumprimento do dever. Consertado, entenderam isso? O médium vai ser obrigado a aceitar? Não. Consertado o entendimento pela correspondência telepática, ficar estabelecido que os mentores espirituais dos médiuns visados lhes sugerissem o recolhimento ao leito mais cedo que o usual, que os mergulhassem em suave sono magnético, permitindo amplitude de ação e lucidez aos seus espíritos para o bom entendimento das negociações a se realizarem pela noite adentro. Uma vez desprendidos do corpo físico pelo sono, deveriam os referidos, os médiuns, concorrentes serem encaminhados para a sede da agremiação a que pertenciam, local escolhido para as confabulações. Então vamos dizer que a Aramita é médium e ela faz parte aqui do Porto de Luz. Então ela foi uma das escolhidas para dar a comunicação de um suicida. Então à noite ela vai ser intuída a cair mais cedo na cama, vai dar aquele sono mais cedo, e ali desdobra o próprio guia espiritual, tira ela do corpo, traz ela para o centro espírita, porque a reunião vai acontecer no centro espírita, na própria associação, entendeu? Então vai ser com ela, com o dirigente espiritual da casa, com seu guia espiritual, com os trabalhadores da casa e mais esses trabalhadores que estão vindo do Hospital Maria de Nazaré. Ficou claro?
Não. Isso ainda é para marcar. Isso é só para É uma marcar. entrevista. É porque ela poderá aceitar ou não. Pegando a Mita como médio, elas vão propor a ela. Agora, se ela vai aceitar ou não, aí já é outra história. Tudo programado. Partiu o Instituto, a caravana missionária, composto de 8 personagens, isto é, 4 servidores especializados do hospital e 4 assistentes da vigilância, que os guiariam com segurança às localidades indicadas. Soavam precisamente às 23 horas nos campanários, ou seja, nos locais singelos das primeiras localidades a serem visitadas, quando os dedicados servos de Maria começaram a planar nas latitudes pitorescas da terra de Santa Cruz, dirigindo-se em vacilações para o centro do país. Olha que legal, né? Imagina, porque eles estão vindo, eles estão o quê? Volitando. Então, eles estão, nesse momento, pousando ali no centro do Brasil. Suaves claridades emitidas pelas últimas fases do plenilúnio, né, da lua cheia, derramavam docemente sobre o dorso do planeta, né, de provações, tons melancólicos e sugestivos, enquanto os odores vivos da flora brasileira, rica de essências virtuosas, embalsamavam a atmosfera, como a acenderem piras, né, fogueiras de perfumes raros em honra aos nobres visitantes, sabendo de suas predileções de iniciados orientais. Consultaram então o mapa que traziam com as necessárias indicações. Escolheram algumas das cidades do centro da grande nação planetária, nele indicadas pela seção de relações externas como mantenedoras de agrupamento de estudos e aprendizagem psíquicos sérios. Está vendo a palavra aí? Sérios. Então, centros espíritas nós temos muitos? Temos. Centros espíritas sérios nós temos muito? Não, infelizmente. E separando-se em 4 grupos de apenas 2 individualidades, atingiram céleres rapidamente os pontos determinados. Haviam estabelecido, assim, que visitariam 4 cidades de cada vez, à procura dos médios, e que, uma vez firmados os entendimentos, reunir-se-iam em determinado local da espiritualidade com os guias e mentores deles, para indispensáveis entendimentos relativos ao importante certame, concurso, debate. Em vários núcleos, então olha só, vem comigo. Haviam estabelecido assim que visitariam quantas cidades? 4. De cada vez, à procura dos médios que já está pré-determinado. E que, uma vez firmados entendimentos, reunir-se-iam em determinado local da espiritualidade, com os guias e mentores deles. Então, eles vão conversar com os médios. Se o médio concordar, depois o médio será levado no mundo espiritual junto com os seus guias, tá? Para indispensável entendimentos relativos ao importante certame, né? Em vários núcleos de experiências, portanto, nessa noite bonançosa, né, sossegada, no interior do Brasil, onde a quietude e simplicidade de costumes não contaminam de muito graves impurezas o meio ambiente social, caridosa atividade do mundo astral efetivava-se em locais humílimos, desataviados de opulências e vaidades. Desataviados é despidos, tá, gente? De opulência, de abundância, de riqueza e vaidades. Então, era um bairro o quê? Simples. Mas onde a sacrossanta lâmpada da fraternidade se mantinha acesa para o culto imorredouro, né, imperecível do amor a Deus e ao próximo. Os emissários expunham ao que vinham.
solicitando aos médios, cujos espíritos para ali haviam sido conduzidos, enquanto os corpos continuavam profundamente adormecidos. Seu concurso piedoso para o esclarecimento de míseros suicidas incapacitados de se convencerem dos imperativos da vida espiritual apenas com um concurso astral, do mundo espiritual. O estado lamentável a que se reduziram aqueles infelizes não foi omitido na longa exposição feita pelos solicitantes. Os médios, e aqui já está, ele grifou aqui, né? Os médios deveriam contribuir com grandes parcelas de suas próprias energias para alívio dos desgraçados que lhes bateriam a porta, né? Ou seja, pedindo ajuda. Esgotar-se-iam, provavelmente, no caridoso afã de lhes estancar as lágrimas. Seria até mesmo possível que, durante o tempo que estivesse em contato com eles, impressões de indefiníveis amarguras, mal-estar inquietante, perda de apetite, insônia, diminuição até mesmo do peso natural do corpo físico, viessem surpreendê-los e afligi-los. Olha, tudo que poderia acontecer com o médium. É por isso que eles estão pedindo a permissão, entendeu? Porque lembra que ainda há pouco nós falamos que os espíritos são retirados do suicida, porque se eles ficarem aqui, eles enlouquecem. Agora imagina uma comunicação na psicofonia que fica perispírito a perispírito. É por isso que são comunicações que são raras. Não é uma coisa, toda semana está dando, não existe, é uma coisa que está errada, isso não pode, é impossível. E quando vem é uma só na reunião. Porque não tem condições. O desgaste físico e emocional é muito grande. Todavia, a direção do Instituto Maria de Nazaré oferecia garantia. Qual era? Suprimento das forças consumidas, quer orgânicas, mentais ou magnéticas, imediatamente após a cessão do compromisso. Porque terminou a comunicação, obviamente que a gente fica com as impressões, você vai para casa ainda um pouquinho com as impressões, chegou em casa, dormiu, apagou, no dia seguinte tu acorda legal, entendeu? Mas a gente não sai da reunião com as impressões, não só de suicídio, mas de qualquer comunicação muito dolorosa. Você imagina que é atender um espírito que ainda se vê dentro do caixão. Então ele diz, o Instituto Maria de Nazaré oferecia garantia. Qual era? Suprimento das forças consumidas, vou repetir, quer orgânica, mentais ou magnética, imediatamente após a cessação do compromisso. Ao passo que a legião dos servos de Maria, a partir daquela data, jamais os deixaria sem a sua fraterna e agradecida observação. Gente, você vai abrir mão disso? Se arriscavam a solicitação de tão vultoso concurso, era porque entendiam que os médios educados à luz da áurea moral cristã são iniciados modernos e por isso devem saber que os postos que ocupam no seio da escola a que pertencem fatalmente terão de obedecer a dois princípios essenciais e sagrados da iniciação cristã heroicamente exemplificado pelo mestre insigne, ilustre, que alegou amor e abnegação. Não obstante, seriam livres de anuir ou não ao convite. O encargo deveria distinguir-se por voluntário, realizado sem constrangimento de nenhuma espécie, estribando-se, ou seja, apoiando-se, firmando-se na confiança e no sincero desejo do bem. Assim se realizaram as primeiras confabulações em 12 povoações visitadas, sendo os convites, olha gente, 12 povoações visitadas, foram em 12 locais, sendo os convites apresentados a 20 médios de ambos os sexos. Dentre estes, porém, apenas 4 senhoras humildes, bondosas, deixando desprender do envoltório astral,
estrigas, né, filamentos luminosos. Estrigas luminosas, que é filamentos luminosos, né, à altura do coração. Aí a gente pega Livro dos Espíritos. Eu não estou aqui com a questão, mas na próxima a gente vai trazer. Quando o Kardec pergunta se o espírito está localizado em alguma parte do corpo. Aí eles respondem assim: para aqueles que muito pensam, na cabeça. Para aqueles que muito amam, no coração. Então a gente vê que esses filamentos que saem dessas... Gente, foram 20. Quantos atenderam? E 4 senhoras. E saía do coração delas esses filamentos. Esses filamentos é resultado do quê? Amor. Quatro senhoras humildes, bondosas, deixando desprender do envoltório astral estrigas, né, filamentos, né, estrigas luminosas à altura do coração. Ofereceram incondicional e abnegadamente seus préstimos aos emissários da luz, prontas ao generoso desempenho. Dos representantes masculinos, apenas 2 aqueceram, sem rasgo, né, sem traços de legítima abnegação. É certo, mas fiéis aos compromissos de que se investiram. Ou seja, esses emitiam luz? Não, mas estavam ali fiéis ao propósito, né? Assemelhando-se ao funcionário assíduo à repartição, por ser esse o dever do subordinado. Os restantes, conquanto honestos, sinceros no ideal esposado por amor de Jesus, desencorajaram-se de um compromisso formal. Os quadros expostos, mostrando-lhes o precário estado dos pacientes que deveriam socorrer, seu martirológio de além-túmulo, infundiram-lhe tais pavores e impressões que acharam por bem retrair impulsos assistenciais. Prontificando-se, porém, a permanente auxílio por meio das irradiações benévolas de preces sinceras. Foram, por conseguinte, desobrigados de quaisquer compromissos diretos, dando-se os visitantes por amplamente satisfeito. Era de notar, porém, que o Brasil fora assinalado como ambiente preferível, no qual se localizavam médios ricamente dotados, honestos, sinceros, absolutamente desinteressados. Porque lembra que essa colônia aqui, a Maria de Nazaré em particular, ela está em Portugal. Tia, nós não temos aqui colônia? Claro que temos, mas lembrando que ele foi recolhido nas colônias de Portugal. Então eles vieram para onde? Para o Brasil. Gente, cenas do próximo capítulo. Foi bom? Quantas lições. Então, hoje, quando a gente ouvir um suicida numa reunião mediúnica, a gente já sabe que foi tentado tudo e não conseguiu. Por isso é que eles procuram um centro espírita para que possa trazer esses irmãos para se comunicarem. Lembrando que é toda uma programação. E que programação, não é verdade? Que bom. Que bom, quanto material, quanto estudo. Vamos fazer a nossa prece? Algum comentário, meninas? Então eu vou solicitar para a nossa irmã Carla fazer a nossa prece de gratidão, tá bom? Lembrando sempre, você que está em casa, sabe, se você conhece ou tem um ente querido que cometeu suicídio, esse é o momento. Una-se a nós, faça a sua prece, vibre para essa pessoa, peça à Mãe Santíssima, porque é a Mãe Santíssima que comanda tudo, né? Mãe Santíssima, tua misericórdia para conosco e para com esses irmãos tão necessitados é enorme. Estamos aprendendo toda a movimentação que é feita no astral para ajudar esses irmãos. E pensamos que também nós somos ajudados assim pela misericórdia tua e de teu Filho, que nos disse que onde 2 ou mais estiverem reunidos, Ele também estará. E assim aqui reunidos, Senhor, te agradecemos mais uma vez essa oportunidade
E te pedimos nunca esquecer desses ensinamentos, dessas disposições, das disciplinas, e que possamos também, na hora do chamado, lembrarmos que o pagamento é muito maior do que o nosso sacrifício, que a vigilância dos amigos espirituais por nós, no trabalho que podemos realizar, é sempre maior do que aquilo que damos. Ajuda-nos, Senhor, sempre a compreender e a lembrar dessas lições. Muito obrigada, que assim seja.